Salve espectadores do canal! Você sabia que descendentes de alemães lutaram na Segunda Guerra tanto pelo Brasil quanto pela Alemanha? O vídeo de hoje fala sobre isso. O vídeo de hoje é uma entrevista com o professor Denison de Oliveira da Universidade Federal do Paraná. A entrevista foi realizada no Museu do Expedicionário em Curitiba. Nela, o professor Denison fala sobre suas pesquisas que resultaram nos livros Soldados Brasileiros de Hitler e Os Soldados Alemães de Vargas, além de falar um pouco sobre sua pesquisa sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial em termos gerais e, inclusive, se você se interessa pelo tema, o professor fala também sobre temas, possibilidades e outras questões que ainda estão em aberto sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, ali no Mostrar Mais, os links que forem necessários para esse vídeo, como por exemplo o link da página do Facebook do projeto História Hipertextual do professor Denison, além de links onde vocês podem adquirir os livros citados nesse vídeo. Gostaria de agradecer à equipe do museu e a Raquel, que coordena o espaço, por ter permitido que nós fizéssemos a entrevista no local. E eu recomendo muito a vocês, se você estiver passando por Curitiba ou se você mora lá, visite a Casa do Expedicionário, porque vale muito a pena. E antes de começar o vídeo, não custa nada pedir, mais uma vez, inscreva-se no canal se você não for inscrito, porque isso é fundamental para o trabalho desse canal continuar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. No caso da pesquisa relativa aos soldados brasileiros de Hitler, as fontes foram exclusivamente de história oral. Foram feitas entrevistas, foram gravados extensos depoimentos com 6 pessoas que, tendo nascido aqui no Brasil, foram à Alemanha, retornaram à Alemanha um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial começar, e por serem indivíduos que nasceram em famílias de origem alemã, eram considerados como de nacionalidade alemã e, portanto, foram recrutados para lutar a Segunda Guerra Mundial como soldados de Hitler, embora nascidos no Brasil. Após a Segunda Guerra Mundial, essas pessoas voltam ao Brasil. Eu tenho uma estimativa que entre 800 e 900 pessoas nascidas no Brasil lutaram nas Forças Armadas Alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. E quando a guerra acaba, a maioria delas consegue retornar ao Brasil. E alguns sobreviveram até bastante recentemente, até o período entre 2000 e 2002, quando eu tive a oportunidade de conhecê-las e entrevistá-las, e do conjunto desses depoimentos, dessas entrevistas, resultou o livro que eu chamei de Os Soldados Brasileiros de Hitler. Então, esse livro foi acabado de escrever entre 2000 e 2002. Ele só vai encontrar um editor brasileiro em 2008, depois que a pesquisa foi noticiada no site oficial de notícias da Deutsche Welle, na Alemanha, e causa enorme repercussão na Alemanha. Isso, em algum grau, é rebatido pela imprensa brasileira. Vários jornais publicam essa pesquisa, emulando a matéria original da Deutsche Welle, e isso leva ao desperto interesse de um editor brasileiro, que me permite, daí sim, lançar em março de 2008 o livro que chama-se Os Soldados Brasileiros de Hitler. Mas desde o início já havia o propósito de dar sequência a essa pesquisa, falando das famílias alemãs que não voltaram para a Alemanha, que não deram filhos para lutar para o Hitler, mas falando então das famílias alemãs que ficaram no Brasil e cujos filhos foram recrutados para lutar no exército brasileiro contra os alemães na Segunda Guerra Mundial. Alguns dos quais, inclusive, se encontram entre esses os maiores heróis da Força Expedicionária Brasileira. Por exemplo, está aqui ao meu lado o busto do Sargento Max Wolf, aqui a foto do Sargento Max Wolf Filho, que era filho do Max Wolf, que era um austríaco, a Áustria vira parte do Terceiro Reich de Adolf Hitler com Anschluss, com a união dos dois países em 1938, e ele era filho de um austríaco com uma cabocla, com a descendente de indígenas. E uma coisa que me chamava muito a atenção,
o fato de que a maioria dos grandes heróis da Força Expedicionária Brasileira em combate na Itália eram descendentes, então, de famílias de origem alemã. Então, tinha esse paradoxo claramente estabelecido, quer dizer, as famílias alemãs que voltam para a Alemanha antes da guerra começar, os seus filhos são recrutados para o exército alemão. Mas as famílias alemãs que permaneceram no Brasil, seus filhos são recrutados pelo exército brasileiro, como descendentes de brasileiros que eles entendem que todo nascido no Brasil brasileiro é, ao contrário da lógica alemã, que diz que filho de alemão, alemão é, né? Então isso deu origem a esse segundo livro, que chama-se Os Soldados Alemães de Vargas, que trata então do destino dos descendentes de alemães na Força Expedicionária Brasileira. Uma vez mais, a estimativa indica que várias centenas de descendentes de famílias alemãs lutaram na FEB, na Força Expedicionária Brasileira. Entre 700 e 800 indivíduos de origem alemã lutaram na FEB e dentre eles saíram os maiores heróis da Força Expedicionária Brasileira e o único traidor, o único desertor da FEB, né, que também é de origem alemã e desertou para o inimigo no decorrer das operações de combate na frente italiana. Isso foi bastante notável na pesquisa inicial, que dizia respeito aos soldados brasileiros de Hitler. Que quando essas crianças, né, retornam à Alemanha um pouquinho antes da guerra começar, ele já tem formado aqui no Brasil toda uma rede de sociabilidade, uma rede de amizades, né, com brasileiros que impõe a eles um conflito íntimo muito grande, né? E esse conflito vai aparecer de maneira marcante no caso de um dos meus entrevistados, que revela que de fato ele se viu diante de um dilema moral muito grande. Quando ao concluir o curso na Escola de Sargentos do Exército Alemão em Praga, ao final do curso, os estudantes recebem a notícia de que eles não vão para a frente russa, como era o destino comum, né, uma parte dos reforços alemães naquele estágio da guerra, mas vão para a frente italiana. E esse meu depoente, né, que contou essa história com o pseudônimo de Der Amerikaner, né, ou americano, né, como ele era chamado na Alemanha, ele comenta que ele já sabia, pelo rádio aliado, que era proibido ouvir, mas se ouvia clandestinamente, ele já sabia que havia uma força expedicionária brasileira lutando contra os alemães na Itália. E ele deduzia que essa FEB, né, que essa Força Expedicionária Brasileira, estaria sendo composta pelos seus ex-colegas de escola, que permaneceram no Brasil e foram recrutados. E ele não se imaginava lutando contra, né, os seus amigos brasileiros, seus ex-colegas de escola brasileiros. Então ele opta por não seguir com a turma dele de sargentos para a frente italiana, o que colocaria no risco de combater contra brasileiros, e ele então é enviado para a frente russa. Os outros entrevistados não passaram por esse dilema moral, que foram todos eles designados para fronts, né, seja o ocidental, seja o oriental, onde não havia presença de brasileiros. Mas nesse caso, sim, houve um dilema moral muito grande, e esse dilema é reposto quando eles retornam ao Brasil ao fim da guerra, porque nenhum deles serviu o exército brasileiro, serviram o exército alemão, e portanto todos eles estavam em débito, né, estavam em dívida com as suas obrigações militares, né? E aí eles se obrigam, né, a regularizar essa situação, o que implica em jurar fidelidade à bandeira brasileira, a se manifestarem um patriotismo, né, que os colocasse em conformidade com aqueles que já haviam servido o exército brasileiro, coisa que evidentemente eles não tinham feito. Aparece aquilo que não é bem essa palavra, mas talvez a gente possa usar, a clandestinidade. Porque o preconceito, né, o tabu, né, o preconceito contra os indivíduos que prestaram serviço militar em tempo de guerra contra a sua pátria, quer dizer, tecnicamente eles lutaram contra nós, né? Todo soldado brasileiro de Hitler, e os aviadores brasileiros de Hitler, e os marinheiros brasileiros de Hitler, lutaram contra o Brasil, que era parte das nações aliadas que estavam em guerra contra a Alemanha nazista. Então, quando eles voltam ao Brasil, o maior desafio é eles ocultarem essa parte da história da vida deles. Essa é uma parte da história da vida deles que não existe. E é somente no século XXI, né, no ano 2001, que finalmente foram criadas as condições políticas para que essas pessoas concedessem ao historiador brasileiro esse depoimento, né, esse relato das suas trajetórias de vida, que até então era mantido em total segredo, inclusive por conta do sensacionalismo de uma certa imprensa brasileira e do senso comum, né, do preconceito que tem contra o alemão. E na cultura brasileira isso é muito recorrente, né? A ideia que todo alemão é nazista, que todo mundo que lutou na Segunda Guerra Mundial é nazista, que todo militar alemão era nazista, quer dizer, essa generalização e o sensacionalismo
insuflavam, davam muito medo nessas pessoas, né? Inclusive por conta de alguns episódios que aconteceram nos anos 70, né? Quando no rastro, né, da descoberta de vários nazistas perigosos aqui no Brasil, se reinstaurou uma caça aos nazistas no Brasil, né? E aí essas pessoas que tinham essa passagem pelas forças armadas alemãs receavam, tinham muito medo, né, de serem confundidos com nazistas perigosos, coisa que obviamente eles não eram, e sofrerem as represálias, sofrerem as perseguições derivadas desse preconceito. Não. O preconceito se manifestou num outro nível. No nível pessoal deles, não. Inclusive, esse meu depoente acabou assumindo a sua identidade. Posso aqui até falar o nome dele, né? O senhor Günther Schenck, lá de São Paulo. Da mesma maneira que os outros depoentes usaram pseudônimos, ele próprio acaba assumindo essa identidade, ele próprio começa a divulgar o meu livro, o meu trabalho. Então, é muito interessante ver quanto tempo foi necessário esperar passar para que finalmente esse preconceito, essa hostilidade, essa prevenção finalmente se esmorecesse o suficiente para essas pessoas assumirem suas identidades. Coisa que eu lamento muito. Eu deixo taxativamente escrito no livro, eu defendo o ponto de vista que todo esse combatente tem o direito, tem quase que o dever de legar para o historiador, para a disciplina da história, as suas memórias. A gente não pode ter esse preconceito de achar que não é justo, que não é legítimo, que esse ou aquele combatente não tenha garantido o direito de reservar ou de preservar a sua memória, que é, lógico, um manancial de informações incomparável para o trabalho do historiador. A gente podia ficar o resto da vida falando a respeito, né? Porque por conta da prolongada vigência da ditadura militar no Brasil, o preconceito contra a história militar ainda é muito grande. Quando eu comecei a fazer essas pesquisas em 1999, o preconceito era enorme, mas ainda hoje a gente nota esse preconceito contra a história militar. Existem uma série de associações negativas com relação à história militar que não contribuem em nada para o avanço desse campo de conhecimentos. E o fato da ditadura militar ter travado uma guerra particular contra a história, contra o historiador, contra o departamento de história, torna a situação ainda pior, né? Então o resultado é um distanciamento da universidade brasileira com relação à história militar que eu reputo como extremamente negativo. É extremamente negativo porque já passou da hora da gente reconhecer a história militar como uma porta de entrada para o passado, do entendimento da história tão legítima como qualquer outra, como a história social, a história econômica, a história demográfica, mas infelizmente não é assim. Infelizmente ainda pesa contra a história militar muitos preconceitos. O resultado é que existem lacunas enormes no nosso conhecimento. Então, na medida que a universidade se mantém e se manteve distante da história militar há tanto tempo, eu me arrisco a dizer que a maior parte das coisas que aconteceram durante a guerra a gente não conhece, a gente não sabe. Então, por exemplo, né, boa parte das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos somente recentemente começaram a ser investigadas por conta da pesquisa que eu realizei nos arquivos nacionais americanos. E como eu sempre gosto de dizer, uma boa pesquisa é aquela na qual você começa com uma boa pergunta e acaba com duas boas perguntas. Quer dizer, à medida que você vai ampliando o escopo documental, conhecendo novos acervos, novos arquivos, você expande dramaticamente a quantidade de questões que você coloca para a história. Então, tentando resumir ao máximo, a gente tem lacunas graves no nosso conhecimento no que diz respeito, por exemplo, à organização e a mobilização militar para travar a Segunda Guerra Mundial. Só para você ter uma ideia, até hoje nós não temos número exato, nós não sabemos quantos militares brasileiros foram aos Estados Unidos para estudar durante a Segunda Guerra Mundial. Nos termos dos acordos militares Brasil e Estados Unidos, estava prevista a capacitação e a requalificação dos nossos militares nos métodos e táticas da guerra americana, em escolas militares americanas. Nós não sabemos nem quantos dos nossos militares foram para os Estados Unidos. A melhor estimativa do professor Frank McCann, que estima que durante a Segunda Guerra Mundial, 1000 dos nossos militares foram aos Estados Unidos para estudar, ou para trabalhar, ou para se reciclar. Eu acho que esse número é muitíssimo maior, mas eu não posso arriscar nenhum palpite de momento. Outras questões dizem respeito à própria organização da Força Expedicionária Brasileira. Até hoje, nós não conseguimos realizar nenhuma pesquisa que traçasse o perfil do combatente brasileiro. Para isso, seria necessário a gente ir até o arquivo histórico do Exército e examinar e tabular os dados contidos em cada uma das fichas individuais dos brasileiros que foram travar a guerra na Itália. São mais de 25 mil. Se a gente conseguisse tabular e sistematizar essas fichas individuais dos militares que foram para a Itália, nós poderíamos, por exemplo,
estabelecer com precisão qual era o percentual de analfabetos na FEB. A gente sabe que a média de analfabetismo no Brasil na época da Segunda Guerra Mundial era de 70%. Quando a FEB é criada, na lei que criou a FEB, foi estipulado um percentual máximo de analfabetos para a FEB, de 20%. É altamente duvidoso que esse percentual tenha sido alcançado. Quer dizer, como é que você pega uma população que tem 70% de analfabetos e faz um contingente no qual eles são no máximo 20%? Então, provavelmente os analfabetos da FEB foram bem mais numerosos que os 20%, mas certamente bem menos numerosos que 70%. Mas a gente não sabe. A gente não sabe qual era o percentual da composição racial desse contingente, quantos brancos, negros, mulatos, indígenas puros havia nessa FEB. Então a composição humana da FEB ainda é um campo de estudos pouco explorado, muita coisa está para ser descoberta. E no que diz respeito ao pós-guerra, tanto mais, A gente ainda tem grandes contribuições, já temos grandes contribuições aí. Gosto sempre de citar o trabalho do professor Francisco Ferraz, da UEL, que é o grande intérprete da reintegração social desse combatente, mas a partir aqui do próprio exemplo aqui da Casa do Expedicionário em Curitiba, na qual nós estamos falando agora, a gente percebe que houveram uma série de iniciativas regionais localizadas de amparo a esse combatente que até hoje não compõem o nosso conhecimento histórico. São pesquisas que ainda têm que ser realizadas. A gente pensar a miríade, a grande diversidade de entidades representativas desses combatentes que provavelmente fizeram uma ação social consistente, que tentaram amparar esse ex-combatente de tudo abandonado pelo governo quando volta da guerra, e é uma lacuna que ainda é muito grande no nosso conhecimento. Qual que foi a ação exatamente de todas as organizações e instituições desses combatentes no amparo e na reintegração social do veterano de guerra no Brasil? E a esse respeito pode apostar que tem muita coisa que a gente ainda não sabe, não descobriu. Só recentemente, por exemplo, e como resultado das pesquisas que eu fiz nos Estados Unidos, eu descobri que as comissões militares conjuntas Brasil e Estados Unidos foram responsáveis pelo treinamento da FAB, da Força Aérea Brasileira. Se você pegar então as poucas histórias disponíveis sobre a FAB, você vai notar uma ênfase muito grande na ação da Marinha de Guerra americana em treinar a FAB. Quer dizer, a Marinha de Guerra dos Estados Unidos vem ao Brasil e treina nossos pilotos para localizar e destruir submarinos. Mas eu descobri uma documentação que revela toda uma outra face da atuação do treinamento dos militares americanos no Brasil. Nesse caso, não para a guerra naval, mas na guerra em terra. Quer dizer, a Comissão Conjunta Brasil-Estados Unidos, que estava organizada no Rio de Janeiro, forneceu os instrutores para treinar a Força Aérea Brasileira em ataque ao solo, em ataque terrestre, para fazer face a uma ameaça da Argentina. E esse é um tema que permaneceu inédito até recentemente, por hipótese, por implicações políticas, com relação à diplomacia com os países vizinhos e do Prata. Quer dizer, então tem toda uma história extensa e prolongada da ação dos instrutores do Exército americano para treinar a FAB em ataque a alvos no solo, que até então permanecia desconhecida. E recentemente o National Archives, lá nos Estados Unidos, no estado de Maryland, abriu mais acervos, mais arquivos que dizem respeito à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, toda a documentação relativa ao 4º Corpo de Exército dos Estados Unidos, ao qual a FEB está afiliada, que até o ano passado não tinha sido exposta, aberta ao público, agora está disponível para consulta, e com certeza nessa documentação do 4º Exército, ao qual subordinava a FEB, nós vamos achar muita coisa inédita e muita coisa relevante sobre a história da FEB em campanha na Itália. Eu gostaria então de agradecer a oportunidade de participar, de ter mais esse canal para divulgação do nosso trabalho e convidar a todos a conhecerem a página da História Hipertextual, que eu mantenho no Facebook. Na página da História Hipertextual, vocês vão encontrar os links para acesso na nuvem à base documental que eu uso nas minhas pesquisas. Desde 2014, eu tenho me empenhado a dar todos os meus textos, sejam livros, artigos ou comunicações em congresso, o formato hipertextual no qual o autor disponibiliza aos leitores o acesso à íntegra das fontes históricas consultadas de maneira pública e gratuita. Então eu encerro fazendo convite para todo mundo conhecer a página da História Hipertextual no Facebook e fazer amplo uso das fontes que estão ali disponíveis para download público e gratuito. Bom, então é isso. Obrigado a você que assistiu, mas não vá embora ainda. Mais uma vez eu peço, inscreva-se no canal, porque isso é fundamental para esse trabalho continuar. Eu preciso da sua inscrição para continuar trabalhando. Repetindo que os links necessários estão aqui na descrição do vídeo e reitero o convite para que vocês visitem tanto a página da História Hipertextual no Facebook, quanto a visita à Casa do Expedicionário em Curitiba. Muito obrigado e até a próxima.